tradicionais do Brasil. Mas na hora de descrever o povo que aqui habita, a maioria dos brasileiros afirma sem titubear: brasileiro é um povo que gosta de festa, recebe muito bem os estrangeiros, enfim, é um povo cordial. Mas o que você entende mesmo por cordial? Cordial significa gentil, educado, bondoso, do bem? Se sim, vamos checar alguns números da atualidade. O Brasil é o líder do ranking mundial em número de homicídios. Desse número, 70% são negros. E quando as vítimas são transexuais, somos o país que mais mata no mundo. As relações sociais no Brasil sempre foram violentas. Períodos da história apresentaram episódios mais ou menos violentos, mas as relações sociais, a maneira como a sociedade brasileira se constrói, segue sendo violenta. É muito difícil para o brasileiro resolver problemas, resolver conflitos de maneira pacífica. A gente sempre apela para a autoridade, com quem você está falando, com quem você acha que você está falando. Você sabe com quem você está falando? Esse tipo de relação é comum no território nacional, é comum no povo brasileiro. Bom, se os números não mentem, então eles mostram algo bem diferente daquilo que entendemos por cordial. Então por que a gente continua se achando tão cordial? Vamos esclarecer essa história. Em 1500, o Brasil foi descoberto pelos portugueses. Em 1822, um príncipe decidiu fazer disso aqui uma nação independente, o Império. Quando você lê obras do século XIX, relatos de viajantes, eles próprios, viajantes estrangeiros, descreviam assim, aquilo que acho que vai dar da autoimagem do brasileiro. Essa ideia de que ele é muito bem recebido nas fazendas, que o brasileiro é muito acolhedor. No século XIX, quando você está pensando quem faz parte do povo brasileiro, o povo brasileiro é quase sinônimo de senhor de escravo. É essa gente que define os limites da cordialidade. Então, o Brasil é cordial dentro desse povo. É só depois de 1880 que começa essa questão de que a abolição vai chegar e esse pessoal vai fazer parte do contingente do povo. Em 1889, uma outra mudança. Agora, um golpe militar transformou o Brasil em república. Aquele regime de governo que, pelo menos em tese, é do povo, pelo povo e para o povo. Depois de tantas transformações, surgiu um movimento de intelectuais disposto a entender a nossa história e a desvendar, afinal, quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Também é o período do nacionalismo, que vai se discutir o caráter e a identidade brasileira. Não é? E a gente está vindo de uma herança muito próxima pós-escravidão, que é extremamente presente. Até os anos 30, as pessoas tinham a ideia de que o Brasil, que a mestiçagem do Brasil era um problema, Que para o Brasil melhorar, ele tinha que se branquear mais, virar mais europeu. Então se tinha uma ideia romântica dos índios, um objetivo a seguir, que era ser mais europeu, e aí no meio aquela mestiçagem, aqueles mestiços que ninguém gostava. Estava muito em voga a ideia de que a mestiçagem corrompia, O Monteiro Lobato, o famoso, exatamente, o Jeca Tatu. Ele cria a ideia do Jeca Tatu em 1914. E ele diz o seguinte, olha, o Jeca Tatu, o caipira do interior de São Paulo, ele é preguiçoso. E ele é preguiçoso porque ele é fruto da miscigenação, ele é mistura racial. Então, ele é, por natureza, por sua constituição biológica, fadado à preguiça. E a partir de 1916, os relatórios médicos do Belisário Pena, do Arthur Neiva, que eram cientistas da Fiocruz, eles começam a divulgar os seus relatórios e começam a falar, olha, na verdade, o que a gente encontrou no interior do Brasil são brasileiros doentes. Então, o que provoca a preguiça que o Monteiro Lobato diz, não é a constituição racial, mas a doença. E o Monteiro Lobato é um articulista bastante lido e com a antena muito ligada. Ele lê esses relatórios e participa desse debate. E 4 anos depois da criação da figura do Jeca Tatu, ele pede desculpas ao Jeca Tatu e diz assim, o Jeca Tatu não é assim, ele está assim. Então chegou o Gilberto Freire
E o Sérgio Buarque de Holanda falando, não, olha, isso são coisas que nos definem, essa é a nossa grande qualidade no mundo. É bom, a gente tem que pegar isso que a gente estava encarando como um problema e mostrar que isso é bom. Faz parte de um pensamento de época tentar procurar essas características para poder pensar, assim, ou sejam os ideólogos do autoritarismo, que são muitos, e do nacionalismo, ou os não ideólogos do autoritarismo, mas todos estão procurando um Brasil possível, uns no autoritarismo e outros tentando abrir o gancho da miscigenação, da cordialidade, da mistura de raças, da possibilidade da gente viver fora daquela atrocidade escravocrata que a gente vive até hoje. Em 1925, um político ensaísta mexicano chamado José Vasconcelos publicou um livro chamado La Raça Cósmica, Homem Cordial. A ideia de cordialidade está presente no livro desse mexicano José Vasconcelos, né? Esse livro foi de enorme influência na América Latina em geral e inclusive no Brasil. E o que esse livro dizia? A Europa era marcada por conflitos, violência, incompreensões. Estados Unidos, apesar do crescimento econômico, era marcado por um conflito racial muito grande. E o José Vasconcelos vai dizer que a América Latina é o lugar da América onde estaria nascendo uma nova sociedade, onde havia uma harmonia entre as raças, e aí pensando nos portugueses e espanhóis e os indígenas e os negros. Estamos na década de 1930 e o historiador Sérgio Buarque de Holanda teve um insight, uma iluminação. Ao ler uma carta do amigo e poeta Ribeiro Couto, ele encontrou nela a expressão homem cordial e ela se tornou o título do 5º capítulo do seu clássico Raízes do Brasil, lançado em 1936 e no qual Sérgio Buarque, que é pai do Chico, explicou o conceito ao afirmar que as relações que se criam na vida doméstica sempre forneceram um modelo obrigatório de qualquer composição social entre nós. Mas o que a vida doméstica tem a ver com o conceito de homem cordial? O que o Sérgio Buarque quis dizer com isso? A descrição do povo cordial está muito ligada a essa confusão entre público e privado. Está muito ligada à questão de como o brasileiro, de modo geral, encara as suas relações sociais e, ao invés de trazer a institucionalidade como traço dessas relações, existem leis, existem normas de convivência e precisamos obedecer essas leis para que a sociedade como um todo dê certo. O brasileiro puxa para esse lugar da afetividade, puxa para dentro de casa. Não, isso aqui eu resolvo. E aí, das muitas interpretações, surge desde o jeitinho que a lei existe, mas eu não preciso cumprir exatamente essa lei. Eu posso chegar próximo e aí eu resolvo porque eu converso, porque eu tenho um amigo que pode me ajudar. O Sérgio Buarque de Holanda não está dizendo com o homem cordial que o brasileiro é mais bondoso ou mais afetuoso. E sim que ele coloca o afeto e a família acima das obrigações com o Estado, do papel dele com o público. O Sérgio Buarque de Holanda, ele lamenta, com um tom de lamento mesmo, ele fala, olha, que pena que o brasileiro não consegue ser um homem público neutro, imparcial e anônimo. A ideia do Sérgio, do homem cordial, é esse sujeito que toma decisões baseado nas suas decisões pessoais, baseado no seu poder pessoal. Quer dizer, ele não tem nenhum compromisso com regra, com lei, com tudo. É dos anos 90 uma lei que proíbe o nepotismo. Quer dizer, o nepotismo, quando um político ganhava uma eleição, ele levava toda a família dele, todos os amigos, muito parecido com aquilo que acontecia desde do período colonial. A realidade, quer dizer, a atualidade do Sérgio Buarque de Holanda é uma coisa impressionante, quer dizer, muitos dos problemas que ele apontou ali só não foram resolvidos, como muitos se agravaram, inclusive, A sabedoria popular, em geral, nos ensina da maneira mais simples e eficiente. E, aliás, existe um ditado muito conhecido que explica bem o que o Sérgio Buarque quis dizer. Aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Essa autopercepção de bondade é uma bondade que remete à hierarquia, à desigualdade. É a bondade, eu sou bom para os meus próximos. É como se criasse seres humanos distintos.
De acordo com o famoso dicionário Aurélio da língua portuguesa, o Aurelião, escrito, aliás, pelo célebre Aurélio Buarque de Holanda, tio do Sérgio, cordial vem do latim cordialis, e quer dizer... que expressa afabilidade, sinceridade, afável, de opinião favorável, feito com o intuito de resolver uma situação e ainda relacionado ao particular do coração. O que eu quis dizer ao me referir ao homem cordial é dizer que é o homem que age a partir dos impulsos do coração. O que são os impulsos do coração? Os impulsos do coração pode ser tanto o amor quanto o ódio, tanto a busca da paz quanto a guerra, quanto a violência, né? Tanto a amizade quanto a inimizade. A coisa do cordial vem de cordes, né? Da coisa do coração, né? Quer dizer, então, tomar decisões de acordo com aquilo que você acha que é, né? Tomar decisão de acordo com aquela posição de momento. Para o Sérgio Buarque, a cordialidade do brasileiro nunca quis dizer gentileza. O homem cordial é aquele que é movido pelas emoções. E a gente sabe, né? A linha entre o amor e o ódio é bem estreita. Inclusive, tem uma frase clássica dele que explica isso muito bem. A inimizade pode ser tão cordial quanto a amizade. Essa cordialidade tem limites dentro de uma certa elite que se pensa homogênea, branca, dotada de uma mesma educação. Ela se estende aos de baixo, ela se estende aos imediatamente abaixo, no ambiente doméstico, tá? E conforme haja uma certa proximidade de cor e uma certa naturalidade, uma aceitação da submissão. Mas quanto mais distante, quanto mais negro, quanto mais pobre, esses limites vão diminuindo. E aí alguém me mandou um vídeo de um americano falando maravilhas do brasileiro. Encantado, assim. O brasileiro é maravilhoso, o brasileiro te recebe... Você chega na casa da pessoa que você nunca viu, a pessoa te chama para uma festa com a família, de repente você está fazendo churrasco com ela, e aí de repente você está saindo e vai ao cinema, você é incluído rapidamente na vida social, blá blá blá. É porque esse cara é americano, é branco e é louro. Agora, quando o sujeito é imigrante africano, quando o sujeito, inclusive, assim, depende da área da Ásia, eu acho que não tem essa cordialidade. A imagem do Brasil lá fora, e eu tenho muitas experiências em assembleias das Nações Unidas, encontros com outras organizações não governamentais que tratam de violência, os estrangeiros enxergam o brasileiro exatamente nessas duas facetas, para o bem e para o mal. Acho que para o bem está reforçada essa imagem que o Brasil por anos tentou vender lá fora como um povo hospitaleiro, um povo alegre, um povo que recebe bem as pessoas, que gosta do estrangeiro de modo geral. Mas também esse outro lado que traz a desigualdade, que traz as consequências dessa desigualdade em forma de violência. Pega muito mal para o Brasil ser o país número 1 no ranking de homicídios do mundo. Pega muito mal para o Brasil ter anos e anos no histórico de violência onde há impunidade, onde de cada 100 homicídios a gente tem 6 que são solucionados, a depender dos estados. Ou seja, você tem assassinatos no Brasil que geram esse número absurdo de quase 64 mil homicídios por ano e pouca gente recebe a penalidade da lei por ter cometido esses homicídios. Então, esse lugar misturado entre um país festivo do carnaval, da boa recepção, com um país violento, atrasa o Brasil. Esse lado ruim é uma âncora para o Brasil, tanto do ponto de vista do ambiente de negócios, na atração de investimento para o Brasil, mas também na sua relação com o resto do mundo enquanto exemplo. Então, de onde vem esse mal entendido histórico? Quem é o culpado por essa confusão toda? O Cassiano Ricardo foi um poeta, um escritor dos anos 30. Ele foi um dos que ajudou a criar essa ideia de que o homem cordial era um homem bonzinho, né? Que o brasileiro, a miscigenação transformou o brasileiro numa pessoa mais agradável do que os europeus. Depois de 36, o Cassiano Ricardo publica um livro. Ele constrói o conceito de democracia hierárquica. O Cassiano Ricardo está dizendo, olha, o Brasil é uma democracia hierárquica, há uma relação harmoniosa entre as raças, mas o branco conduz. E o Cassiano Ricardo escreve uma nota nesse livro, se referindo já ao conceito de homem cordial, dizendo, olha, na verdade, o homem cordial deveria ser homem bondoso. Mas vem cá,
Se essa confusão vem lá da primeira metade do século XX e até hoje ainda tem gente entendendo errado o conceito, por que afinal não consertar nessa parada toda? O pensamento culturalista da década de 30, desses intérpretes do Brasil daquele momento, apresentam o pressuposto de que cada país tem que ter alguma coisa de original para mostrar para o mundo. E o Sérgio Buarque acha, naquele momento, que, embora isso tivesse complicações do ponto de vista político, né? Porque a política moderna contemporânea é baseada na ideia de autoridade, de Estado, de razão, de etc e tal. O povo cordial, como é que ele se organiza politicamente? Isso já está colocado na primeira edição de Raízes do Brasil. A contribuição que nós daremos ao mundo é o homem cordial. A questão de como constituir o Estado, como o Estado deve ser adequado à sociedade, é um tema premente de Raízes do Brasil. Só que o Sérgio Buarque escreve um livro que a gente pode chamar de livro ensaístico, que é um livro que tateia várias questões, vários problemas, mas ele não apresenta uma solução. Ele não diz assim, o Estado brasileiro tem que ser organizado dessa maneira, de maneira X ou Y, que era algo muito comum que se fazia na época. Os intérpretes do Brasil, eles concluíam seus livros com um programa político. Um livro do Almir de Andrade, publicado em 1940, chamado Força, Cultura e Liberdade. É um intelectual do Estado Novo, ele é um propagandista do Estado Novo. Né? Assim como, eu vou fazer essa conexão, o Cassiano Ricardo. Então, o Almir de Andrade vai concluir, olha, essa sociedade feita de homens cordiais, tal como o Sérgio Buarque descreve, precisa de um Estado forte que se sobrepõe a essa sociedade e organiza essa sociedade. Ora, que Estado é esse? O Estado do Getúlio Vargas. Aí eu tenho que fazer um pouco a defesa do Almir de Andrade. É possível fazer uma leitura do final da primeira edição de Raízes do Brasil que levasse àquela conclusão. Eu não acho que aquilo foi um desvirtuamento deliberado, entendeu? Que foi alguma coisa, uma traição. Mas eu acho que isso calou fundo no Sérgio Buarque. O povo que está entrando na vida política, que está ouvindo rádio, que está subindo, ele incorpora a ideia da cordialidade, ele incorpora a autoimagem que foi forjada, né? Que era uma autoimagem das elites que o Estado Novo generalizou para o conjunto da população, como uma identidade nacional. O que ficou da interpretação do homem cordial é aquilo que foi instrumentalizado do ponto de vista ideológico a partir da década de 30, pelos governos do Estado Novo e depois do regime militar. Quando chega a 64, veja só, em 67 o Sérgio Buarque recebe um convite da Escola Superior de Guerra, 67, plena ditadura, para falar sobre o homem brasileiro. Então, o Sérgio Buarque percebe que o livro está sendo recebido de uma maneira que o homem cordial pode sugerir que é preciso ter uma ditadura. Pois bem, caros amigos do Guia Politicamente Incorreto, é nítido, é claro, é transparente que o Sérgio Buarque queria dizer outra coisa. Se a gente olhar para a realidade brasileira de hoje, fica óbvio que nós não somos um povo nem um pouco cordial, esse povo que ainda habita o nosso imaginário. Mas o fato é que o brasileiro tem essa autoimagem. Então será que pelo menos no passado a gente era mais pacífico? Éramos mais cordiais? Eu acho que a gente sempre lembra do passado com um certo saudosismo e romantiza muito essa ideia. Né? O Brasil sempre apresentou diversas formas de violência e também diversas formas de negar essas violências. Colônia é cheio de experiências de violência, o Império é cheio de experiências de violência. E a nossa República é marcada por muita violência. As coisas que conhecemos hoje nem sempre foram assim. A ponte suspensa do Brooklyn provou que o uso de cabos de aço poderia ser uma coisa espetacular. Se a gente parar para pensar no quanto nós evoluímos, também dá para imaginar que ainda podemos chegar muito mais longe. Segredos que mudaram o mundo. Esta noite, no History 2. Venha fazer parte de uma celebração única, cheia de magia e memórias únicas que você não pode perder. A celebração do aniversário de 50 anos do Walt Disney World, somente até 31 de março de 2023.
Que tipo de pessoa você é pela manhã? O primeiro a acordar ou só mais 5 minutinhos? Ou que acorda cheio de disposição? Independentemente de quem você é de manhã, na EMA, nós sabemos que um grande dia começa com uma grande noite de sono. E é por isso que tudo que nós fazemos ajuda a despertar o seu melhor. Do colchão mais premiado da Europa, o EMA original, as camas, travesseiros e muito mais. Veja você mesmo com um teste de 100 noites sem risco. EMA, compre online agora. Nos Jardins, em plena Alameda Itu, a Zabo apresenta um novo marco em arquitetura, design e valorização. Symmetry. É o alto padrão Zabo em equilíbrio perfeito com o seu espaço, seu estilo e seu tempo. Visite o apartamento Conceito na Rua Augusta 2183 e viva no melhor 2 dormitórios dos Jardins. Porque você merece o melhor. Você merece um Zabo. Deixa eu ver se eu aprendi. Vou no aplicativo da Ultrafarma, escolho os produtos, seleciono a forma de pagamento e pronto. Muito bem, vó. Simples, né? E você, Helena, como está aí? Ô, vó, aqui é bem mais difícil, né? Não tem um vídeo na internet aí, não? Eu te ajudo, meu bem. Quer comprar remédio barato da forma mais simples? Ultrafarma.com. Em algum ponto da história, alguém teve uma pequena grande ideia para vencer um obstáculo. E desde então, vencemos desafios em nossa jornada evolutiva. E rompemos limites que antes eram impossíveis. No History 2, celebramos a genialidade humana. Durante anos, os visionários mais ambiciosos competiram para mudar o mundo e fazer a diferença. Seu maior desejo? Inovar e dominar os mercados. O futuro é a televisão elétrica. O Henry Ford era um cara que apostava tudo. Essas motocicletas realmente ajudaram a construir a América. As máquinas que mudaram o mundo. Segunda, às 10 da noite. No History 2. Sabe aquele almoço de domingo com a família, né? Tem sempre um tio mais velho, um saudosista, que afirma com a maior convicção: tempo bom era antigamente. A gente podia passear pelas ruas com a maior tranquilidade. Não tinha violência. Era uma verdadeira maravilha. Do jeito que esse tiozão fala, parece que o homem cordial, aquele brasileiro da paz e do amor, se não existe agora, pelo menos existia no passado. Mas será que isso é verdade? Eu acho que a gente sempre lembra do passado com um certo saudosismo e romantiza muito essa ideia, né? O Brasil sempre apresentou diversas formas de violência e também diversas formas de negar essas violências. Acho que uma dessas violências que sempre existiu é a violência institucional, a violência do Estado sobre as pessoas. Na época da ditadura, na época do Brasil colônia, na época da Primeira República e, atualmente, essa violência segue existindo. Então não me parece que havia menos violência. O que havia na época da ditadura era uma sensação de ordem, era uma sensação de que as pessoas estavam tuteladas sob um regime forte que ia se contrapor a esses desentendimentos do cotidiano, coisa que a gente sabe que também não é verdade. O que nós temos hoje é um conjunto de insatisfações com a nossa realidade política, a nossa realidade econômica, o dia a dia das pessoas, né? O empregado que está no ponto de ônibus esperando o ônibus todos os dias e 3 vezes por semana passa o mesmo motoqueiro e faz a rapa ali naquele ponto de ônibus e nada é feito. Acho que o brasileiro está muito incomodado com a impunidade, está muito incomodado com a capacidade do Estado brasileiro de dar respostas para esses problemas sociais e cotidianos. Colônia é cheio de experiências de violência, o Império é cheio de experiências de violência. E a nossa República é marcada por muita violência. Eu acho que a gente é violento e autoritário como sociedade, porque nós somos uma sociedade autoritária. A gente tem poucos pontos
de uma cidadania, de um Estado de direito, de direitos civis. A nossa violência e a nossa não cordialidade é porque nós somos um país de repressão. Nós temos essa prática da repressão constante. Bom, para responder isso, vem comigo. Vamos analisar o período em que o Sérgio Buarque criou o conceito do povo cordial. Era a década de 1930. O mundo vivia os efeitos da crise de 1929 e uma onda de extrema-direita autoritarismo. Franco na Espanha, Mussolini na Itália, Hitler na Alemanha, Getúlio no Brasil. Como boas ditaduras, tais governos perseguiam, torturavam e matavam rivais políticos. Em 1939, começou a Segunda Guerra Mundial. Você conhece a história. O conflito mais sangrento de todos os tempos. Perseguição aos judeus. Campos de concentração. Ah, mas o Brasil, um país tão cordial, não teve nada a ver com isso. Apoiamos os aliados, defensores da democracia e da liberdade, e não cometemos atrocidade nenhuma. Mas será que foi assim mesmo? Durante a Segunda Guerra Mundial, o governo Vargas manteve 6 campos de concentração em diferentes regiões do país, e ali confinou italianos, japoneses e alemães. Eles eram considerados suspeitos, afinal, vinham dos países que eram inimigos dos aliados. Eles vinham do eixo do mal. Então nós montamos campos de concentração para concentrar os chamados súditos do eixo, os japoneses, alemães e italianos. Italianos foram muito poucos. Por que foram os alemães e os japoneses na sua maioria? Para satisfazer, para dizer que nós estamos fazendo como todos os aliados, prendendo os inimigos, os civis inimigos aqui, contendo o perigo, concentrando, separando da sociedade. Na época, os campos de concentração eram permitidos e não eram novidade da Segunda Guerra. Aconteciam desde o início do século XX em vários lugares do mundo. O governo brasileiro ficou um tempão discutindo quem é que ele ia prender e como, com que condições, porque existia um monte de gente, porque os americanos o que fizeram? Prenderam todos os japoneses. Eles retiraram todos os japoneses da costa oeste do Havaí, tudo e prenderam. Só que o Brasil não tinha condição de prender todos os japoneses e todos os alemães. Primeiro grupo de pessoas que a gente percebe que é internada. Quem tinha assinado ficha no Partido Nazista. A polícia tinha toda essa vigilância, esse controle prévio.